toda a humanidade praticamente. Os homens são criaturas de Deus e não passam disso. E sendo criaturas de Deus, e sendo criaturas pecadoras, pertencem ao reino das trevas, ao reino do inimigo. Ao reino de Deus só pertencem os pecadores que invocaram o nome de Jesus e que mesmo assim continuam pecadores, pois o sangue de Jesus não os tornou inocentes, não lhes tirou o poder de pecar. O sangue de Jesus deu a Deus o poder de perdoar os pecados, mas não de transformar pecadores em inocentes. Remidos são, portanto, pecadores que se colocaram debaixo do sangue de Jesus e que receberam a adoção de filhos por terem sido justificados e perdoados para sempre. Não tiveram como voltar ao reino dos céus por não serem inocentes, mas não poderão, sob hipótese alguma, pertencerem mais ao reino das trevas, ao reino do inimigo, pois foram dali tirados pelo poder do elemento mais eficaz em todo o universo, o sangue do Senhor Jesus. Por causa do sangue de Jesus, Deus nos tirou, a nós remidos, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E quem disser que existe um caminho de volta é simplesmente mentiroso. O que fazer então com a declaração do apóstolo Pedro? Os inimigos da cruz do Senhor, os incrédulos na eficácia do sangue, fazem uma verdadeira festa com o texto. E como é que fica? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Como é que fica? Fica como está. O cão e a porca, figuradamente, é claro, jamais deixaram o reino das trevas, jamais deixaram o reino do inimigo, nunca deixaram de ser cão ou porca, nunca receberam a natureza de ovelhas, para usar a mesma figura de linguagem. Cão é cão, porca é porca, ovelha é ovelha. É necessário, a bem da verdade, que se analise cada expressão encontrada no texto para que jamais se diga ter o apóstolo afirmado o que ele não afirmou. Pedro estava fazendo referência ao que acontece em nossos dias, mas que já acontecia no primeiro século da igreja. Festas e mais festas, mestres e mais mestres, dizendo, fazendo e acontecendo, posando como homens de Deus, demonstrando uma espiritualidade fantástica, cheios de revelações sobrenaturais, mas quase sempre fazendo as Escrituras dizerem o que eles gostariam que ela dissesse. Para isso, transferem qualquer texto, seja de que contexto for, para o contexto que eles têm em mente, que é sempre o contexto da fantasia, do Deus presente através de revelações, do crescimento vertiginoso, assombroso, o que para todos eles é prova substancial da aprovação do Senhor. Quase sempre, objetivamente, quer dizer, à vista de todos, são pessoas acima de qualquer suspeita. Subjetivamente, entretanto, ou pensa cada um em seu próprio bem-estar, em manter sua vaidade com o sucesso do movimento, com a aprovação e com o aplauso constante, ou considera a obra do Senhor Jesus como simples ponto de partida para a conquista da vida eterna que deveria e que deverá ser conservada e preservada a todo custo, dado o enorme perigo da possibilidade de vir ela a ser perdida. Como as Escrituras Sagradas têm sido aviltadas, como muitos remidos têm sido maltratados
pelo desvirtuamento de textos da palavra de Deus. Não existe o menor perigo de uma ovelha, de repente, por conta de seja que falha for, transformar-se em uma porca lavada ou em um cão. Uma ovelha suja, manchada, será uma ovelha suja, manchada, mas nem toda a sujeira do mundo em cima de uma ovelha teria o poder de transformá-la em uma porca ou em um cão. A natureza de uma ovelha suja é a natureza de uma ovelha. A sujeira não muda a natureza. Infelizmente, o contrário também acontece. O mais lindo e mais limpo cão do mundo é cão e continuará cão sempre. A porca, a mais bem cuidada porca, lavada com o mais poderoso sabão, ou seja, que produtos possam ser usados, não transformar-se-á em ovelha depois de todo o trabalho. Continuará com a natureza de porca. É preferível uma ovelha suja que uma porca lavada. Ou é preferível ser alguém, uma ovelha suja, que ser uma porca lavada, perfumada, enfeitada, etc. A igreja de Laodiceia está repleta de ovelhas sujas. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito o que dela disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 13:16. E não é, certamente não é, por estar limpinha e de acordo com sua vontade, que o Senhor está apenas suportando a igreja atual, Dona Laodiceia. É por excesso de sujeira. E como na carta a Laodiceia não fez Jesus menção de nenhum dos pecados da carne, a conclusão lógica, por todas as regras da hermenêutica, é que a ânsia de vômito do Senhor está sendo provocada pela enxurrada de mentiras, de ensinos falsos e destituídos de verdade, do jeito como Pedro fez referência. Gente de fora, sem nada a ter com a verdade, tem influenciado a igreja e a tem feito afirmar e ensinar absurdos que contrariam e atropelam a sublime verdade da obra da cruz, do evangelho da graça, do poder e da eficácia do sangue de Jesus. Existem interesses de toda ordem nas organizações ditas de Deus. Cada movimento prega seu movimento, sem importar se as verdades da palavra de Deus estão sendo respeitadas e divulgadas. Muitos têm fechado os olhos para verdades lógicas e irrefutáveis da Bíblia, por não serem tais verdades pregadas e defendidas por seu grupo. Esses estão trocando o bem-estar de alguns anos para continuarem recebendo os tapinhas nas costas e sendo chamados de homens de Deus. Estão trocando isso pela aprovação do Senhor Jesus naquele dia, que por essa causa os repreenderá com seu olhar de fogo. 1 Coríntios 3:13. Mas pelo menos esses são ovelhas. O pior ficará mesmo para os cães e para as porcas lavadas. Laodiceia tem muita ovelha suja, mas não tem uma só porca lavada. Para que alguém receba a natureza de ovelha, tem que passar pela regeneração, pelo novo nascimento. Não existe uma só ovelha, jamais existiu, que não tenha sido porca, que não tenha sido cão. Ao pecar, é nisso que o ser humano se transforma, em porco, em cão, em uma coisa imunda. Enquanto no reino dos céus, o ser humano, até atingir a idade da razão, é aprazível a Deus. Não existe nele a figura do pecado, por isso também não necessita ele do perdão, ou de perdão, que é o caso das crianças, por exemplo. A coisa toda acontece com a prática do pecado. Aquilo